Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez Ana Antunes, ela que é advogada do direito imobiliário, que vem mais uma vez tirar a sua dúvida do nosso telespectador. Doutora Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Doutora, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos trazer aqui uma questão que muitas pessoas têm nos perguntado. Com a reforma tributária, o inventário vai ficar mais caro ou não? É a temida reforma tributária que todo mundo está apreensivo com isso, né, Fábio? É o seguinte, com relação ao inventário, não houve muitas modificações. A única modificação é com relação ao imposto do inventário, que é o ITCD, né? Certo. O Imposto de Causa, Morte e Transmissão. Ele é pago quando a gente vai transferir os bens daquela pessoa que faleceu para os herdeiros. Hoje em dia, a cobrança desse imposto aqui em Minas Gerais é feita de uma alíquota única, 5%, seja qualquer o valor do montante desse inventário. Se o inventário tem um montante de 100 mil, a alíquota é 5 mil. Se tem 1 milhão, a alíquota continua sendo 1 milhão, tá? A reforma tributária propõe que todos os entes da federação, né, todos os estados, apliquem a alíquota progressiva. O que seria isso? O que é essa alíquota progressiva? Quanto maior o valor da herança, maior a alíquota. Ou seja, eles vão estipular faixas de valores onde, por exemplo, a gente não sabe ainda quais são essas faixas, mas se o inventário é 100 mil, né, o quinhão, certo, o Montemor, aplicaria-se uma alíquota X, 200 mil, a alíquota Y, 1 milhão, a alíquota Z. Então, essa é a maior preocupação que tem amedrontado a todos. Então, o que a gente orienta? Se você tiver um inventário para ser aberto, já abra antes dessa reforma tributária. Pois é, porque tudo que vai pesando ali no bolso de quem está fazendo esse inventário vai complicando. Muitas das vezes dá até discussão em família, né? Acha que um está querendo cobrar um pouquinho mais caro para tirar vantagem, para não ter que pagar a parte dele, mas na verdade muita coisa pode mudar com a reforma. Muita coisa pode mudar. Pode ser benéfica por um lado, para aquelas pessoas que não têm um inventário tão, alto, com um valor tão alto, mas pode pesar muito no bolso daquele contribuinte que tem um inventário com maior valor. Então vamos agora com dúvidas dos nossos telespectadores. Tem uma telespectadora que diz o seguinte: meu pai faleceu, mas não tenho interesse na herança. Caso raro esse, hein? Raríssimo. Posso doar minha herança para alguém, doutora Ana? Pode doar. Ela pode ser feita de duas maneiras. Caso a nossa telespectadora tenha interesse em doar para uma pessoa específica, ela pode fazer através da escritura de cessão de direitos hereditários. Ela vai recolher o ITCD, que a gente falou anteriormente, e fazer essa escritura de cessão, né, que é uma doação. Agora, se ela não tem interesse no inventário, ela quer apenas abrir mão, ela vai fazer a escritura de renúncia. Ela vai abrir mão daquela cota-parte que ela tem. Essa cota-parte vai ser dividida entre os demais herdeiros e ela não vai pagar esse imposto, esse ITCD. Agora, mais um caso aqui que é raro, tá? Comprei um imóvel com meu marido, mas ele sumiu tem mais de 3 anos. O que essa nossa telespectadora pode fazer se o marido sumiu no mapa? Pois é, e muita gente não sabe que pode ser feito essa ação que eu vou explicar agora, que é a usucapião familiar. Se o marido sumiu há mais de 2 anos, não se tem notícia mesmo. Não quer dizer que ele só saiu de casa e você sabe onde ele está. Não, a pessoa não pode deixar nenhum rastro, nenhum vestígio. Você pode entrar com a ação de usucapião familiar, que é aquela ação onde os 50% que pertenciam ao marido vão ser aplicados à esposa. Mas e se o marido voltar depois dessa ação finalizada? Será que ele vai ter direito de volta, aos 50% dele? E não, gente. Se a usucapião finalizar e a pessoa voltar, ele já não tem mais direito neste 50%. Agora, doutora, tem um telespectador aqui que está com divergência entre a metragem do imóvel no registro de imóveis e na prefeitura. É um caso muito comum, né? Muito. O que pode ser feito? Muito. Bom, o que a gente orienta? Primeiro, a pessoa contratar um profissional chamado topógrafo. Ele vai fazer a medição deste lote, desse terreno, dessa chácara e vai constatar qual é a realidade. Se a realidade
realmente não tiver condizente nem com o registro de imóveis, nem com a prefeitura, a gente vai fazer um procedimento chamado retificação diária, né? Nessa retificação diária, a gente vai colher a assinatura dos confrontantes, que eles estão de acordo, né, com essa metragem do lote, e fazer o procedimento junto ao cartório de registro de imóveis, e assim o lote ficará de acordo para a pessoa poder vender, doar, enfim. Mais uma dúvida aqui de telespectador. Doutora, comprei um imóvel de um loteamento irregular. Tem muita gente fazendo isso aqui, Itaúna e Itatiaiuçu. E não consegue passar a escritura. O que essa pessoa, o que essa criatura que comprou algo irregular pode fazer, doutor? Meu Deus, tem acontecido demais, porque as pessoas insistem em comprar com o contrato de compra e venda. E na hora de passar a escritura, não consegue porque o loteamento não está aprovado na prefeitura, ou não está aprovado perante o cartório de registro de imóveis e não consegue mesmo fazer a transferência. Mas será que essa pessoa tem mesmo que ficar com esse prejuízo, prejudicada? Porque é complicado, né, Fábio? E como é que faz? Porque não tem como comprovar que aquilo é dela, né? Ela tem os requisitos todos para o uso capião. Ela tem o contrato, que é o justo título, ela tem aquele tempo de posse, né? Ela pode ingressar com a ação de uso capião. O judiciário ele vai verificar os requisitos daquele local, daquele loteamento e, aprovando, ela pode sim ter a documentação desse imóvel. Por que isso? Os tribunais têm entendido que, mesmo que o loteamento seja irregular, a pessoa ela comprou de boa fé, né? Então ela não pode ser prejudicada por causa deste loteamento que foi feito de uma forma não, né, correta. Então, eles têm aplicado esse entendimento e têm deferido o uso capião. Então, é a maneira que a gente tem para regularizar essa situação. Doutora, nós estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas tem mais uma dúvida aqui. Até gostaria que o telespectador prestasse atenção, que é uma telespectadora que mandou para a gente. Meu pai tinha 85 anos e tinha doença de Alzheimer. Mas a minha irmã, mesmo assim, conseguiu fazer um testamento dele. Me parece, eu não entendi muito bem, que ela não está concordando com esse testamento, né? Sim. O que ela pode fazer? Bom, se o seu pai já tem uma idade avançada, né? Tinha uma idade avançada e ainda tinha a doença de Alzheimer, que todo mundo sabe que é uma doença que afeta né, o psicológico da pessoa, o entendimento, enfim. A gente pode entrar com uma ação para anular este testamento. Por quê? Quando a pessoa vai fazer o testamento, ela tem que ter plenas capacidades físicas, né, para poder assinar, mentais, de entender o que ela está assinando, a vontade que ela está expressando. Se você conseguir provar que naquele momento que seu pai realizou este testamento, ele não tinha suas capacidades, né, totais, você vai entrar com a ação, vai anular este testamento e os imóveis, o patrimônio que ele deixou em testamento vai ser partilhado da forma correta.